Olá, sejam bem-vindos ao canal Pense Comigo. Na manhã de oração, orando a palavra, eu quero lhe propor uma oração de exaltação ao Rei da Glória. Estou falando de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor, que foi assunto aos céus após a ressurreição, tendo vivido 40 dias entre os discípulos, mesmo depois de ressurreto. Ele foi aclamado por anjos e hoje ele está à destra do Pai, esperando aquele grande momento de retornar à terra para buscar aqueles a quem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, deu. Aqueles a quem Jesus, pelo sacrifício do seu sangue na cruz, comprou. Aqueles a quem ele redimiu. Então eu separei o Salmo de número 24, que é um salmo de exaltação ao único que é o Rei da Glória. E eu quero lembrar a vocês que Jesus venceu a morte. Hoje ele tem nas suas mãos o poder e a majestade. Mas vale lembrar, meus amigos, que Jesus ele não pode ser confundido com a experiência da sua primeira vinda. Não. Na sua primeira vinda, Jesus estava cumprindo a função de um cordeiro, aquele que iria pagar o preço pelos pecados da humanidade. Só que na sua segunda vinda, no seu retorno, o grande dia do Senhor, ele voltará de fato como um grande rei, como um grande general. E esse salmo vem falar exatamente disso, do Senhor, o Deus dos exércitos, o Rei da Glória, o Senhor. Irmãos, isso me assusta, porque lá em Apocalipse capítulo 19 ele apresenta um Jesus como um leão, não um cordeiro mais. Só para vocês terem uma ideia, imagina vocês, lá o texto diz que ele vai estar com o seu manto tingido de sangue, que ele mesmo veio a pelejar contra as nações e contra os reis e poderosos da terra. Meu amigo, a Escritura diz que os sangues, as vestes de Jesus vai estar salpicadas, manchadas pelo sangue da peleja. E um anjo forte dará a ordem às aves dos céus para que elas venham e se banqueteiem com sangue, com a carne dos reis, dos poderosos, dos cavalos, dos cavaleiros, dos grandes e pequenos e todos aqueles que se opõem ao Senhor Jesus. Então nós não podemos deixar o nosso coração se enganar. Ele está vindo buscar a sua igreja com mão forte e irá derrotar todos os seus inimigos. Meu amigo, isso assusta o meu coração, isso estremece. Esse mesmo Jesus que hoje está sendo celebrado no céu, ele será celebrado na terra e todo joelho e toda língua confessará. O Salmo de número 24, ele apresenta algumas características. Quem serão aqueles que entrarão na presença do Senhor? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor ou permanecerá no seu santo lugar? Vocês sabem que o Monte Santo do Senhor é o Monte Sinai. É uma alusão, uma referência ao Antigo Testamento, quando Deus, através do Sinai, ele entregou as leis a Moisés. E ele dá algumas características que depois nós vamos ir para a oração. Ele diz assim: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Os limpos de mãos, isso fala de ações corretas, ações de justiças. E os puros de coração, aqueles que têm pensamentos e motivações que glorificam a Deus. E numa linguagem mais próxima do original, ele diz assim: aqueles que não recorrem aos ídolos e nem juram por deuses falsos. Em outras palavras, aqueles que não fazem da sua fé e confiança e as suas orações e súplicas a deuses que nada podem fazer, a ídolos que são mudos e mortos.
Vocês veem, meus amigos, como Deus ele é extremamente inflexível com a idolatria. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a honra dele com ninguém. Ele é zeloso, ele é amoroso e ele deseja exclusividade. Então eu quero te convidar para fazer essa oração nessa manhã. Uma oração de exaltação ao Rei da Glória, ao Senhor Todo-Poderoso, ao Rei Jesus, que virá nas nuvens com um cavalo branco, com seus cavaleiros, pelejando em favor da igreja naquele grande dia. E todos verão e temerão o Senhor. Salmo de número 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que neles vivem. Pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e que não recorre aos ídolos, nem jura a deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se os portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre, para que o Rei da Glória... Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Vocês sabem que numa linguagem antiga, os portais de uma cidade, de uma fortaleza, eram abertos imediatamente quando se passava um grande rei. Quando o rei vinha com a sua comitiva, com a sua cavalaria, se soavam trombetas e abriam-se os portais, e o rei passava, e todos se curvavam diante desse rei. Assim será na volta do Senhor Jesus. E o Salmo 24 é uma linguagem profética que já na glória, a eternidade já se curva diante de Deus, os anjos já o celebram e os portais espirituais já estão abertos, porque o Rei da Glória, Jesus, ele venceu a morte. Meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa palavra, eu quero te propor um grande desafio. Entregue a sua vida aos cuidados de Jesus, o Rei da Glória, e deixe que Ele peleje as suas guerras, porque não há inimigo suficiente para impedir o agir do Senhor. Há um grande erro quando nós pensamos que existe uma guerra entre Deus e o diabo, entre a ação poderosa e soberana de Deus e a ação ardiz e sorrateira do diabo contra Deus. Meu amigo, não existe isso. Porque não tem ninguém capaz de ousar levantar a voz e as mãos contra o Senhor e prevalecer. Nem mesmo o inimigo fará uma coisa dessa. O diabo peleja sim contra os filhos de Deus, mas contra Deus ele já é vencido, já é sentenciado, já está condenado. Então eu te peço que nessa manhã você entregue a sua vida aos cuidados do Senhor, às suas mãos, e deixe que Ele peleje as suas guerras. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Aquele que era temido na antiguidade, continua sendo temido nos dias de hoje, e haverá um momento que Ele voltará para buscar a sua igreja, os seus escolhidos, não como cordeiro sacrificial, mas como leão da tribo de Judá. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, que Deus lhe guarde nesse dia de hoje, esse dia tão abençoado que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E lembrando, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like.
Você sabe que o simples fato de você ativar o like, você vai estar permitindo com que o YouTube, através do algoritmo, envie esse vídeo para tantas pessoas que estão sedentas, famintas, necessitadas da palavra. Então me ajude e ajude o seu próximo ao fazer isso. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e nós todos os dias às 6 horas da manhã estaremos fazendo desse momento, orando a palavra, um momento que será o diferencial na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Fique com Deus, até a próxima.